mas o que de fato faz a diferença dentro da sociedade, na cidade, no município, na rede municipal, são os educadores e os professores, os diretores, quando eles são bem orientados. Então, há uma intencionalidade, uma política de fortalecimento da gestão com a capacitação do diretor e do coordenador, a qualificação da rotina do professor em sala de aula, bons materiais didáticos, bons instrumentos de avaliação, ou seja, uma pedagogia estruturada que permite ao profissional implementar um trabalho com resultado e com eficiência. Então, eu acho que o crédito maior é dos educadores, e isso é possível quando há empatia, paciência, calma, racionalidade, e principalmente quando a gente age com a intenção de garantir a aprendizagem dos estudantes. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Sapioncast, diretamente aqui do Sapion Summit, 12ª edição do maior evento de educação do Espírito Santo. Hoje eu tenho a honra de conversar com dois grandes nomes da educação brasileira no geral, né? Wanderson, muito prazer. Prazer. Como é que tá? Presidente da Undime, né? Presidente da Undime. E Herbert, né? Muito prazer. Ex-secretário, né? De Sobral, verdade, de Sobral. E assim, dois nomes grandes aqui, a gente pensou, por que não conectá-los pra gente trazer um tema em conjunto, né? Então separei algumas perguntinhas pra vocês aqui pra gente começar. Pra vocês dois, qual é a característica mais essencial que um líder de educação precisa ter hoje? Aquele que, se faltar, não funciona. Dr. Herbert já arrasou aqui agora na palestra. Conseguiu assistir a palestra dele ali? Não, ele já liderou ali uma plateia com dinâmica. Com dinâmica. E isso aí já demonstra liderança. Porque não é só a palestra, é o instinto, é a liderança, né? Como o pessoal fala, é na veia, na né? veia, né? Acho que a nossa maior característica é a capacidade de olhar para o outro. Porque nós, historicamente, conhecemos a versão do gestor no meio político, no meio empresarial. E numa lástima história, nós víamos sempre a autoridade acima de todos os outros e, infelizmente, isso causava inúmeros prejuízos, né? E hoje nós vemos aí na parceria que as empresas têm criado para promover o gestor mais próximo dos seus servidores. Perfeito. E na educação isso nunca funcionou. Verdade. Quando você está na escola, participando junto com os servidores, isso motiva, te aproxima deles. Verdade. Eu acho que esse é um ponto, né? Bom, sem dúvida. Primeiro, um prazer estar aqui participando do evento, cumprimentar aqui o secretário, parabenizar a toda a organização aqui por essa grande festa, mas ao mesmo tempo um espaço de troca de conhecimento, de aprendizagem, de ouvir especialistas e boas práticas. E eu acho que a liderança está muito pautada também em 3 princípios, que é o tempo, presença e exemplo. Tempo, presença e exemplo, principalmente para o gestor escolar. Seja ele o líder da escola, o maestro, que é o diretor escolar, seja ele o coordenador pedagógico, que é o maestro da aprendizagem e que orienta, que lidera os professores, ou até mesmo a liderança maior, né? O secretário, o prefeito, a prefeita, a secretária de educação, que muitas vezes precisam tomar decisões difíceis. Verdade. Eu costumo dizer que a gestão pública, nós não fomos convidados para uma festa, e sim para uma batalha, para uma luta permanente, mas quando é feito com muito compromisso, com muito amor, quando o foco é excelência acadêmica, quando a gente consegue garantir a aprendizagem dos estudantes, a alfabetização, isso pode transformar a vida e o futuro de uma criança. E a liderança também passa por elementos que a gente viu aqui na palestra, e o secretário lembrou muito bem, né? A leveza, o trabalho colaborativo, o acolhimento, uma série de outras dinâmicas e estratégicas que a gente pode tocar, alcançar as pessoas, exacerbar um pouco da amabilidade, do respeito, da tolerância e principalmente promover uma educação pública de equidade, com justiça, permitindo que aquelas crianças que mais precisam de apoio também possam aprender. Perfeito. Não? Tanto no nível de política, quanto no nível da escola, ali do chão da escola, a gente depende das pessoas, né? Você mesmo fala da transformação que você fez em Sobral graças ao apoio de todas as pessoas que estavam ali junto. Na experiência de vocês, o que realmente conecta pessoas num propósito comum? Vou citar um exemplo da fala do Herbert aqui. Ele, nos últimos minutos ali, ele fala da função de gestão. O gestor, muitas vezes nós que estamos nas secretarias, nós temos muitos desafios com relação ao diretor.
O diretor ele foca muito na parte administrativa e, na verdade, o foco dele deveria ser o pedagógico. Mas nós temos um desafio humano nos nossos municípios que muitas vezes nós não temos profissionais para compor a equipe de gestão das unidades escolares. E muitas vezes o diretor ele assume papéis inúmeros dentro da unidade. Muitos. Ele é, além do diretor, muitas vezes ele é a pessoa que limpa a escola, Que troca ele é cartucho a de pessoa impressora. que faz a merenda, É. ele é a pessoa que vai para a sala de aula quando o professor falta. São inúmeros desafios. Estive também em uma outra palestra que Herbert falava sobre Sobral, sobre essa questão de gestão, né? O que fez isso mudar para o futuro? Então, a gente vê que nós estamos no caminho, mas ainda há uma larga distância para que a gente consiga alcançar o que é ideal. Perfeito. Bom, respondendo também a pergunta, né? O que é que conecta as pessoas, principalmente no âmbito de uma escola que é comprometida com excelência acadêmica, com aprendizagem, com os bons resultados, mas também com o desenvolvimento humano integral da criança, com a educação inclusiva, com o desenvolvimento de outras competências para além das questões cognitivas e outras aprendizagens, né? A consciência ambiental, socioemocional. Eu acho que valores, premissas, princípio, né? E a missão da escola, né? Você estabelecer de maneira bem clara quais são as diretrizes que norteiam a postura do gestor, né? Do que ele se orienta principalmente em relação ao compromisso da aprendizagem das crianças, dos estudantes perante a sociedade. E aí isso passa pelo fortalecimento da política pública educacional como um todo. Eu preciso ter um programa voltado para capacitação e formação dos professores. Eu preciso ter uma rotina de fortalecimento da gestão escolar. A partir do momento em que o diretor, além das questões administrativas, e nós somos muito consumidos por ela, a gente também olha para a dimensão pedagógica. O monitoramento da frequência das crianças, o acompanhamento do índice de quantas crianças estão alfabetizadas ou não, a implementação do planejamento, do uso do material didático e o acompanhamento pedagógico, principalmente por parte da Secretaria de Educação, que tem que subsidiar a escola de elementos, de evidências, de avaliações de índices, para que o gestor possa acompanhar como um bom capitão que capitaneia um barco cheio de muitos intempéries, de muitos desafios, não sem direção. Ele tem que ter um ponto de partida, de saída, e ele tem que saber qual é o ponto de chegada dele, quais são as metas de aprendizagem que ele tem. E aí vem a caminhada pedagógica, vem o estabelecimento de um plano de ação na escola, vem ações no campo da educação inclusiva e, acima de tudo, uma integração com a família. Perfeito. Não de maneira romântica. É. A gente não pode romantizar esse tema. A família tem que, sim, conhecer rotinas, pactuar compromissos com a escola, estar presente em reuniões, não apenas para receber um resultado, um boletim, uma nota da criança, mas para que a escola também possa capacitar e orientar o que é que a família tem que fazer para ser família dentro da escola. E isso pode fazer uma grande diferença para o futuro das crianças. Com certeza, perfeito. E, Wanderson, como presidente da Undime, né? Que recado você daria para um diretor de escola que sente, né? Esse diretor que sente lá na ponta, distante de tudo isso aqui, sobre a atuação desse impacto dele no dia a dia da escola dele. Acho importante, vou começar com a frasezinha, que é aquela frase do Google. Quando eu quero pesquisar uma frase de motivação, eu encontro foco, força e fé. Tem quadro espalhado em todos os ambientes falando sobre isso. Eu acho que a visão está aí. A Resiliência, parte de gestão, resiliência, ela é muito isolada. As decisões, elas são muito sozinhas. E o gestor, ele é a pessoa que conduz a sua unidade escolar, a sua secretaria ao ápice do bom senso, dos bons resultados, da boa colocação estadual, porque nós lutamos por uma colocação estadual também. Nós queremos sempre ficar entre os 10 primeiros bem colocados. Existe, né? Não é uma competitividade, mas é uma amostra de que a sua gestão ela está assim acontecendo nos âmbitos, né, da administração que são necessárias. E o diretor, ele tem essa importância, porque não sou eu, o secretário, que estou na escola. Eu faço parte desta gestão, mas ele que está lá no chão da escola,
sendo a parte fundamental de direcionar todos os profissionais que ali estão. Isso é um desafio. Quando eu falo no fato de a gente não estar, é não estar ali mesmo, dia a dia. Nós estamos lá pontualmente, fazendo reuniões, fazendo aconselhamentos. Então é importante. Esse chão da escola que o diretor está todos os dias, ele é uma peça fundamental. A gente sabe que ele assume diversas funções, assim como nós secretários, nas nossas secretarias assumimos diversas funções. Eu, muitas vezes, quando o NTI não está na minha secretaria, porque ele só fica na sede, eu que tenho que trocar os computadores, eu que tenho que fazer manutenção. Estou falando da minha rede. Então a gente compartilha dos mesmos desafios, mas sempre com foco onde? Buscar os melhores resultados. E outra forma, como o doutor colocou aqui, acolher também a equipe também de uma forma especial, com carinho, resiliência, porque nós nos colocamos no lugar do diretor, mas o diretor também precisa olhar para a sua equipe com carinho. Tá? Então, eu retorno lá a minha fala. Seria foco, força e fé, porque eu acho que essa é a direção. Perfeito. E você, Herbert? Você fala muito sobre superação, né? Sobre a superação dos desafios que você passou em Sobral. É uma motivação que todos os professores daqui amam ouvir, porque é uma realidade brasileira, né? E quando eles ouvem a tua fala, eles se inspiram e pensam, pô, se ele conseguiu lá, eu também consigo aqui. Então, assim, pensando, o que o ambiente escolar tem de tão único que exige um tipo diferente de motivação para isso ser executado? Bom, eu acho que o ambiente escolar, ele por si só, ele é muito favorável ao acolhimento, ao cuidado, ao afeto. É uma escola que garante a segurança não só no âmbito da aprendizagem, mas a segurança alimentar da criança, social. É um espaço ao desenvolvimento de uma política pública que pode fortalecer não só e proteger a sociedade e as crianças mais vulneráveis que, eventualmente, fora do ambiente escolar, estão susceptíveis a uma série de possibilidades. Mas eu acho que, acima de tudo, a gestão no âmbito da secretaria, e aqui eu me direciono aos secretários, mas também aos diretores das escolas, aos coordenadores pedagógicos, ela é um exercício de paciência, de empatia, de racionalidade, de planejamento, de compromisso com a garantia da aprendizagem dos estudantes, mas também da implementação e o desenvolvimento de competências do campo afetivo, social, emocional, que criam esse clima de engajamento, de envolvimento e um clima político de compromisso com a aprendizagem dos estudantes, né? Sobral, e aqui eu quero, em particular, creditar o trabalho principalmente aos professores, aos diretores. Nós, como gestores públicos, prefeitos, secretários, prefeitas, secretárias, nós somos transitórios. A gente pode fortalecer, dar continuidade aos princípios de uma boa política pública, mas o que de fato faz a diferença dentro da sociedade, na cidade, no município, na rede municipal, são os educadores e os professores, os diretores, quando eles são bem orientados. Então, há uma intencionalidade, uma política de fortalecimento da gestão com a capacitação do diretor e do coordenador, a qualificação da rotina do professor em sala de aula, bons materiais didáticos, bons instrumentos de avaliação, ou seja, uma pedagogia estruturada que permite ao profissional implementar um trabalho com resultado e com eficiência. Então, eu acho que o crédito maior é dos educadores, e isso é possível quando há empatia, paciência, calma, racionalidade, e principalmente quando a gente age com a intenção de garantir a aprendizagem dos estudantes. Perfeito, ótimo. Bom, a gente está aqui no Sabiam Summit e um evento que respira inovação, muito do que vocês, né, trazem para o dia a dia da prática escolar. Na visão de vocês, inovação na educação brasileira hoje, ela é mais bloqueada pela falta de recursos ou mais pela falta de mentalidade? Ou dos dois, vocês acham? Bom, eu acho que existem muitas possibilidades de inovação, especialmente porque hoje nós temos a robótica, a cultura maker, o design thinking, a inteligência artificial, a possibilidade de ter uma série de aparatos e tecnologias no ambiente escolar. E todos esses recursos, na minha concepção, são ferramentas de apoio, de auxílio ao trabalho do professor. Talvez a grande mudança não seja apenas no aparato tecnológico, material. Obviamente que esses recursos estão aí, eles são importantes, são inovadores, estão na sociedade e é importante que a criança e até mesmo o educador tenha contato e saiba utilizar.
mas o que faz a diferença realmente é a metodologia, né? É a forma de como eles são utilizados, é um planejamento com uma intencionalidade que garanta ali, de fato, o desenvolvimento de uma habilidade por parte da criança. E isso pode acontecer com material concreto, com livro didático, com pincel, né, com a lousa, com o quadro branco. E as tecnologias como ferramentas de inovação, elas podem vir para potencializar, para dar um ganho. Mas o que faz, sem dúvida nenhuma, uma grande diferença, e a maior de todas as tecnologias, é o professor em sala de aula, é um bom material, é uma boa rotina de gestão. E eu acho que a gente tem que conciliar. E no caso da pergunta específica, eu acho que falta um pouco, talvez, desse maior apoio, desse maior aparato de políticas públicas, de financiamento e de incentivo da chegada não só das tecnologias, mas também da capacitação, da qualificação e da orientação para o professor utilizar essa tecnologia, como também falta ainda esse cuidado de adaptar esses recursos tecnológicos para que eles, de fato, não sejam apenas um aparato de uma multimídia, de um som, de um vídeo interativo, ou de algo que seja atrativo visualmente para a criança, mas que aborde efetivamente diferentes formas de apresentar o conteúdo para que isso tenha um ganho de aprendizagem para o aluno. Ao longo da vida, né? No longo da vida deles, não só ali, né? Naquela metodologia da matéria em si, né? Perfeito. É o que ele disse, tem que haver uma intencionalidade pedagógica. É aí que tá. Verdade. Porque, na verdade, doutor, não sei se o senhor vai concordar, a inovação na sala de aula ela já existe. Ela talvez não teria um foco tecnológico, mas o professor ele está sempre criando artifícios pedagógicos para lidar com as dificuldades dos alunos. Seja cantar uma música, seja fazer um cartaz, seja fazer uma pintura. Mas agora, com o advento da tecnologia e como tem surgido essa temática no meio educacional e inteligência artificial, a gente começa a focar na BNCC da computação, do que nós queremos desenvolver enquanto habilidade com o aluno, o que a gente encontra em defasagem na sala e tentar criar algum mecanismo que aproxime esse aluno da sua realidade. E você cria-se, eu vi há alguns dias um projeto que uma professora criou um celular e conforme o aluno aciona a sua dificuldade num papel impresso na parede, ele dentro da caixinha ele encontra frases para dirimir a dificuldade dele dentro da disciplina de matemática. E aí ele vai conseguindo relacionar o seu dia a dia com o dedinho no celular, porque hoje a criança não precisa que a gente diga assim, ó, você tem que acessar aqui, não, é só você entregar e deixar que a curiosidade dele acesse as tecnologias. E sozinho ele se desenvolve. Mas o ensino... essa curiosidade nessas outras práticas, sim, né? Mas a aprendizagem não tem como você desenvolver ela sozinho numa perspectiva educacional. Eu não vou conseguir aprender a ler sozinho. Eu vou precisar de um mecanismo que me ajude. Então essa interação humana ela vai sempre ser necessária dentro do processo. Perfeito. Não tem como eu transferir isso para uma tecnologia. Ou seja, eu vou fazer um personagem eletrônico do Dr. Herbert e ele agora, igual alguns dias eu vi aí fazendo numa TV, a pessoa estava lá nos Estados Unidos e a presença dela era sentida pessoalmente ali através de uma tecnologia. Isso pode ser legal, intuitivo, mas esse relacionamento, esse feedback, esse tocar, esse palpar, e ver ali o choro, acompanhar a criança ainda é muito necessário. Nós vamos ter a figura da inovação, nós vamos ter a figura da tecnologia, mas nós aqui ainda precisamos interagir com esses sujeitos. Tá? É o que eu vejo desse campo, puxando esse gancho, né, que ele colocou dessa intencionalidade pedagógica na sala de aula e na gestão como um todo. Perfeito. No dia a dia, saindo um pouco do dia a dia da escola, trazendo professores, trazendo gestores, trazendo empreendedores, todos para trocar essa conexão, essa energia num evento desse. O que vocês acham que isso mais agrega, que eles vão levar? O que vocês gostariam mais que eles levassem daqui para a prática na segunda-feira, por exemplo? Olha,
Eu vou focar na palestra do Dr. Herbert. Tô focando porque eu assisti do início até o final ali. Vou focar porque ele traz o grupo para si. Ele chama a responsabilidade quando ele aplica a primeira dinâmica. Verdade. Quando ele oferta um brinde. É verdade. E quando ele faz a dinâmica que gera das curiosidade, bolas ali. que gera ele faz com que o grupo se integre. E eles percebam que ninguém pode caminhar sozinho, ninguém pode largar a mão de ninguém. Na última dinâmica, quando ele vai dando ações para que pessoas vão abandonando o grupo, se você fizer uma boa reflexão disso, é o dia a dia do pedagógico da escola. O professor, ele tem a importância dele na sala de aula. Se o coordenador, o supervisor e o diretor não der atenção a ele, ele fica lá segurando a bola sozinho. Uma hora ela cai no chão e explode. Porque uma hora ele não vai conseguir segurar, né? No mesmo formato, o professor ele precisa entender que ele tem o diretor, tem o coordenador e tem toda a equipe para estar dando suporte a ele. Então ninguém pode largar a mão de ninguém. Então assim, eu tiro essa reflexão dessa palestra dele, dentro de tudo que ele abordou, principalmente trazendo resultados que são necessários, né? E também, doutor, uma fragilidade muitas vezes na gestão é a gente não conseguir reconhecer as condicionantes matemáticas que são importantes para a visão de uma gestão. Eu não ter a ideia de um raciocínio matemático para compreender que eu tenho mecanismos hoje que são de monitoramento dos resultados, e eu alinho esses monitoramentos aos gráficos que eu tenho, possibilidades que há uns anos atrás eu não tinha na sala de aula. Diagnóstica, nem pensar. Nós tínhamos avaliação. Monitoramento das avaliações, não. Verdade. Isso começou e trouxe o quê? Novas possibilidades. Ou seja, se eu deixar um aluno avançar hoje para uma etapa de ensino importante para ele, sem observar esses critérios, aí sim há um desacordo do trabalho que eu realizo. E diagnóstico é um dos pontos principais ali do que tu comenta, que faz essa diferença, né? Sim. E pra ti, o que seria assim que tu acha que você gostaria que eles levassem pra segunda-feira na sala de aula? Bom, primeiro eu acho que um evento como esse é um momento de troca de experiências, de aprendizagem. A gente tem aqui uma série de palestrantes, especialistas, que trazem 3 situações práticas do cotidiano, até conhecimento científico, referências bibliográficas. A gente viu aqui nas palestras citações de artigos, estudos, e todo esse arcabouço de conhecimento, de compartilhamento de experiências com os educadores é fundamental não só para que ele possa refletir sobre a sua prática, é um processo também de formação continuada em serviço, já que esses profissionais são formados, alguns têm graduação, têm pós-graduação, e através da palestra eles traem ali uma reflexão, uma estratégia, uma metodologia, além de ser também um momento de integração, né? Com muita música, com muita troca de experiência, com a troca também de afinidades, né? A gente tem educadores aqui de municípios diferentes, de escolas diferentes, então a organização do evento está de parabéns pela qualidade da programação, né? Pelo nível não só dos palestrantes, mas a gente tem aqui figuras importantes que são gestores públicos, secretários de educação, diretores de escolares, educadores, professores, além de ter todo esse clima aqui de muita música, de integração. Então, sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo aqui vai levar muita experiência técnica, muito conhecimento, mas também bons momentos de relações sociais que estabeleceu aqui com os colegas. Afinal de contas, todos nós somos professores, educadores, estamos juntos na área da educação. Com certeza. E assim, ó, pra gente finalizar, se vocês pudessem definir em uma palavra só, uma palavra, o que mais a educação brasileira hoje precisa, em uma palavra, qual seria essa palavra? Eu definiria inclusão. Inclusão? Inclusão. Perfeito. E você, Herbert? Bom, eu acho que também inclusão, mas como eu estou aqui com a segunda palavra, eu acho que liderança. Liderança para conduzir as políticas de inclusão, de alfabetização, de aprendizagem e cuidar principalmente da educação, que é a principal ferramenta de transformação da sociedade. Perfeito, com certeza. E as duas se conectam muito, né?
Não dá pra fazer uma inclusão de qualidade sem uma liderança que vai focar em fazer essa inclusão de uma forma correta e que vai motivar, né, todo mundo a fazer essa liderança junto, né? Gente, muito obrigado, de verdade, muito obrigado. Obrigado, me agradeço. De verdade, Muito pelo tempo de obrigado. vocês. Essa conversa foi incrível. Eu acredito muito que essa forma de comunicar com as pessoas, como você falou, a gente coloca todo mundo, aproxima mais e coloca essas pessoas que às vezes nos veem muito distante deles, muito mais próximos, e para inspirá-los a fazer essa prática lá na ponta. E não só esses professores, mas desde, como você falou, a pessoa da cantina, a pessoa da informática, a pessoa que vai fazer a faxina na escola, todo mundo juntos fazendo essa liderança por uma inclusão, por uma inovação dentro da estrutura educacional como um todo, tá? Verdade. Muito obrigado a todos vocês pelo tempo que de vocês, agradeço. palestra incrível. Esperamos. Foi a primeira vez no Sabiam Summit? Sim. Primeira vez, a tua primeira vez também, Também né? é a primeira, ó. Olha só. Tamo compartilhando. Então É a espero que primeira ano aqui. que vem vocês todos estejam aqui também. Talvez não como palestrante, mas às vezes, né, como um participante ativo aí. certeza. Quem sabe também você aí suba no palco, traga uma experiência pra gente ano que vem, quem sabe. Palestrar eu não sei não. Não? Isso aí eu vou deixar com o Dr. Herbert. Mas ó, brigadão pelo tempo de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio.